Boa noite, tudo bem? Meu nome é Thaís Falabella, eu sou especialista em design, principalmente em experiência do usuário, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre dados e eventos. Falando um pouquinho mais de mim, eu trabalho como UX Researcher no Banco Inter, ou seja, a área que é especialista em pesquisa de experiência do usuário, e sou também mestre em design, experiência do usuário, e dou aulas disso em algumas universidades, como a PUC Minas e também BMEC. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre dados e eventos, então, e aí pode puxar a apresentação para a gente começar. Eu estou esperando a apresentação, não apareceu para mim ainda não. Ah, agora deu. Beleza. Um minutinho, então. Tá. Gente, desculpa, eu tive um pequeno probleminha aqui, mas aí a gente pode seguir e aí a gente vai começando falando sobre experiência, né? Assim, acho que todo mundo sabe, pode passar o slide, por favor. Acho que todo mundo sabe que eventos são experiências. Está aqui nesse evento que tem inclusive essa experiência como um mote, né, principal do que a gente quer falar. E aí, falando um pouquinho de experiência da perspectiva do design, eu acho que eu tinha alguns pontos para trazer para vocês. Primeiro, pode passar, por favor. Quando a gente fala de experiência, né, a experiência do usuário é basicamente o quê? Esse termo bonito que muita gente fala e escuta. Experiência do usuário é basicamente como as pessoas tentam resolver suas necessidades, né? Elas têm uma necessidade, um desejo, elas precisam resolver aquilo, e como que elas se lembram desse passo a passo, né? Isso é a experiência do usuário. Pode passar. E seja ela boa ou ruim, as pessoas sempre vivenciam alguma experiência. Mesmo que a experiência não seja positiva, né? A gente costuma usar muito essa palavra experiência para experiências muito encantadoras, por exemplo, a experiência da Disney, onde tudo foi planejado, mas a gente também tem várias experiências ruins, onde as coisas não foram planejadas e a experiência do usuário, ela sempre existe, seja ela boa ou ruim. Pode passar, por favor. E a gente tem também, a gente sabe, né, que tem a experiência pessoal e a experiência projetada. Experiência, ela é algo subjetivo, pessoal, que eu vivenciei naquele momento, que pode variar de acordo com como eu estava me sentindo naquela hora, com, sei lá, como estava o meu estado emocional, como estavam as pessoas à minha volta, que é algo muito subjetivo. Mas a gente também pode ter um processo de projetar uma experiência padrão. E é nisso que o design de experiência do usuário se concentra. Pode passar. Então, basicamente, o design de experiência do usuário é o processo que a gente usa para determinar ou projetar como que vai ser a experiência de alguém quando ela interage com um produto, com um serviço. E aí, passando também, a gente tem que reforçar que mesmo que... pode passar o slide. Mesmo que sua organização, a empresa onde você trabalha, não parou para projetar uma experiência, ela continua proporcionando uma experiência, planejada ou não. Então, se você nunca pensou qual vai ser a experiência do seu usuário, nunca usou um processo, né, de design, um processo estruturado para definir como vai ser essa experiência, não quer dizer que você não tenha uma experiência, as pessoas não estejam vivenciando uma experiência, tendo contato com o seu negócio, com o seu evento, né? As experiências, elas existem e elas circundam a vida das pessoas. Pode passar.
E é importante falar, né, que esse olhar de experiência do usuário é um olhar bastante amplo, porque todo produto, todo serviço, ele não é só aquele produto. Ele é um conjunto coeso e integrado de experiências, que vão desde as interações iniciais até as reflexões finais. Então, a gente tem aí um passo a passo longo, né, de contato, que de fato resulta nessa experiência do usuário. Pode passar. Então, para reforçar, eu queria que ficasse na cabeça de vocês que a experiência do usuário ultrapassa muito mais do que a interface, do que o balcão do serviço, do que a fachada. A experiência do usuário, ela está presente em todos os pontos de contato que existem daquele usuário com a sua marca, com a sua empresa, com o seu negócio. Pode passar. A experiência do usuário também, ela é muito importante para a gente entender como entregar uma boa experiência. E a qualidade de uma experiência, muitas vezes, ela é percebida pela totalidade da qualidade de cada um dos pontos de contato e como a soma deles juntos, né, a interação entre eles juntos, oferece de fato uma solução para as necessidades e para os desejos daquele cliente, daquele usuário. Então a gente precisa prestar atenção em como está a qualidade de cada ponto de contato em que o usuário interage com a sua marca, com o seu negócio, e também como que é a junção desses pontos, né? Um pouco aqui que a soma dos é maior que o produto, né? A soma deles é maior do que, de fato, a soma de cada um deles, porque a gente tem uma interação ali entre cada ponto de contato. Pode passar. E aí uma reflexão que eu queria trazer assim para todo mundo é como que está a qualidade e a experiência que vocês estão oferecendo em cada um dos pontos de contato do seu empreendimento, do seu evento. Então, desde que a pessoa teve contato com a primeira ação de marketing sobre o evento, como que foi essa interação? Ou existe um site do evento? Como que foi essa interação? Qual é a qualidade desse ponto de contato? Como a pessoa vai se sentir ao utilizar ele? Quais os tipos de interação ela me proporciona? Tudo isso vai afetar na experiência que o usuário vai ter com o seu evento, com o seu negócio. Pode passar. E como a gente disse, né, muito mais do que a gente olhar só para os pontos de contato, é importante que a gente olhe também para a experiência do usuário como um todo. E a experiência do usuário como um todo é muito bom a gente olhar para isso utilizando uma ferramenta que a gente chama de mapa da jornada do usuário. Que o que é isso, né? Nada mais é do que um mapeamento cronológico, onde você coloca qual vai ser o passo a passo, cada ponto que o usuário vai fazer ao realizar uma atividade. E assim a gente consegue visualizar melhor como pode estar sendo a experiência dessa pessoa. Pode passar. Trazendo um exemplo de como a área do design mapeia, né, a jornada do usuário, aqui eu trouxe um modelo de jornada, onde a gente coloca quais são as ações do usuário, quais são os pensamentos que ele tem durante cada momento. Então, qual é o pensamento que o usuário vai ter quando ele vê o começo, a abertura do seu evento, né? Quando ele vê o primeiro contato do seu evento. O que ele vai pensar? Como ele vai sentindo, né? Como que vai ser de contato? Vai ser o ponto de contato virtual? Vai ser um ponto de contato presencial? E justamente criando essa jornada que a gente visa, né, a experiência, os pontos de contato, como eles interagem e possivelmente visualiza vários pontos de melhoria. Pode passar. E aí a gente tem uma reflexão, né? Como é a jornada do seu usuário dentro do seu negócio, do seu evento que você está planejando, que você está realizando, do contexto do negócio onde você trabalha? Qual é a jornada do usuário para quem você cria, né? E visualizar isso é muito importante. Pode passar. E aí, falando um pouquinho, né, eu comecei falando de experiência, porque a gente entende que eventos são experiências, e eu queria trazer uma visão um pouquinho mais ampla de experiência dentro dessa perspectiva de design, principalmente, né? Que é a experiência como algo amplo e muito baseado em todos os pontos de contato que o usuário vai ter. Mas especificamente aqui, a gente está falando sobre o uso de dados e eventos digitais. E onde que essas duas coisas se encontram, né? O que isso tem a ver? Pode passar. Falando especificamente, né, de eventos digitais, a gente nota que as possibilidades que existem no mundo de eventos digitais, principalmente em relação a dados, elas são muito maiores do que em eventos físicos.
Não que você não possa trabalhar com dados em eventos puramente offline. Você pode e deve também. Mas a captação, né, você conseguir juntar esse montante de dados é muito mais complexo. Fazendo aqui um paralelo também, quando a gente fala de marketing digital ou marketing offline, é muito mais difícil a gente ter dados de quantas pessoas visualizaram aquilo, quantas pessoas interagiram, se engajaram, quanto tempo a pessoa passou olhando para aquilo. É muito mais difícil você mensurar isso no mundo offline do que no mundo online. No mundo online, a gente tem todas as ferramentas e aparatos para isso. Então, os eventos digitais, eles fazem parte todo de uma transformação digital mesmo na área, que modifica vários aspectos de experiência, do que a gente pode proporcionar ou não, podendo ser híbrido, né? A gente pode fazer muitas coisas de soluções híbridas e também abrir portas, né, com essa transformação digital de novos modelos que a gente nunca tinha pensado antes, porque a gente tinha limitações dos eventos não digitais, né? Mas além disso, né, um dos aspectos que os eventos digitais trazem para a gente é um volume e uma possibilidade de dados muito maior e muito mais acessível, né, a quem está querendo produzir um evento do que anteriormente. E toda essa disponibilidade de dados possibilita que a gente faça de fato um evento informado por dados, né, baseado nos dados, e tome decisões muito menos por achismo, porque que cada um acha, mas com base em dados reais que trazem o fato do que está acontecendo ali. Em relação aos tipos de dados, né, a gente tem muitos e muitos tipos de dados que podem ser extraídos de um evento digital. A gente pode ter dados de acesso, quantas pessoas acessaram uma divulgação do evento, quantas pessoas acessaram uma página de apresentação do evento, uma página de venda, quantas pessoas realmente compraram, quais foram as interações, né, nas divulgações, então se as pessoas curtiram, comentaram, tudo isso ainda em redes sociais. Mas quando a gente está falando já de páginas de venda de evento, a gente pode ver quantas pessoas acessaram, quanto tempo as pessoas passaram nessa tela, fazer um mapa de calor também, para entender as pessoas estão passando mais tempo, onde as pessoas estão clicando mais, de onde as pessoas estão vindo mais para aquela tela de venda ou não. Tudo isso a gente consegue captar de dados de eventos, né, que tem algum core digital, nem que seja só o processo de vendas, mas também muito mais que isso. A gente pode captar dados dos perfis dos nossos clientes, se a gente cruza, né, com outras fontes e bases de dados, por exemplo, o Google Analytics faz isso bem, né, com alguns dados que o próprio Google já tem, né, sobre perfil, de gênero, de idade. Aí você pode começar a conhecer um pouco mais o seu público. A gente pode também ter dados de satisfação, caso você faça algum tipo de pesquisa. A gente pode ter dados, caso o seu evento esteja acontecendo online, né, a realização dele também seja online, por exemplo, como é o caso desse, a gente consegue ter dados de quantas pessoas entraram, permaneceram, qual minuto que as pessoas saíram mais ou menos, e tudo isso são muitos dados que dão muitas informações para a gente de como melhorar esse evento, como otimizar o evento e melhorar os eventos anteriores. É muito por isso que eu acredito que os dados eles podem funcionar como um sensor. Eles basicamente trazem um diagnóstico do que está acontecendo agora, mas eles também são um sensor na medida que eles conseguem apontar para a gente quais são as principais áreas de problema ou de oportunidade que a gente pode ficar atento. Então, por exemplo, se eu reparo que eu estou tendo muito acesso a uma página de vendas, mas eu estou tendo pouca conversão, eu posso entender que eu posso estar tendo ou um problema de atrair as pessoas erradas, ou um problema de argumentos, né, de apresentação de argumentos para conversão, ou um problema de preço. Eu sei que meu problema está ali. Agora, se eu estou tendo pouco acesso, eu estou com um problema na atração das pessoas, em levar as pessoas até essa página. Outros tipos de dados podem mostrar que a gente tem oportunidades em outras áreas. Então, por exemplo, né, se meu evento está sendo digital, eu posso ver uma oportunidade maior ou menor de focar
melhorar, por exemplo, melhorar o meu fechamento. Eu percebo que no momento em que o palestrante começa a ficar muito repetitivo, muita gente sai da sala e a minha audiência diminui. Assim, você pode ver, por exemplo, que palestras maiores do que 1 hora, quando começa a dar 1 hora e meia, as pessoas começam a sair das salas. E aí você pode organizar um próximo evento com palestras de, no máximo, 40 minutos, 50 minutos, que é o tempo de permanência média que você teve num evento anterior, por exemplo. Então, os dados eles servem como um sensor de onde pode estar o meu problema e onde podem estar oportunidades e onde eu devo trabalhar mais. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe um exemplo básico, né? Todo mundo que é da área de vendas e marketing conhece muito o funil de vendas, mas eu trouxe ele justamente para mostrar como que, de acordo com cada dado, a gente pode notar em que etapa do meu funil eu posso estar tendo mais ou menos problema, né? Por exemplo, se eu tenho os exemplos que eu dei, né? Se eu tenho muitas pessoas interessadas, mas pouca venda, eu tenho um problema ali específico, né, de conversão. Agora, se eu estou com um número de pessoas conscientizadas muito pequeno, o meu problema está naquela etapa, eu tenho que melhorar minha divulgação. Agora, se eu tenho muita venda, mas uma satisfação muito baixa e as pessoas não estão me indicando, eu tenho que melhorar outros aspectos da experiência com o meu evento. Pode passar. E a gente pode usar dados para muitos objetivos diferentes, né? Eu posso usar dados, por exemplo, no planejamento do evento, como eu já citei, utilizando dados de um evento anterior para fazer inteligência para um evento seguinte. Então, eu posso observar dados de venda, de frequência, de permanência, de satisfação, e aí de eventos anteriores, e com base nisso eu entendo como deveria ser o meu próximo evento, né? Então eu entendo quais meus eventos foram mais bem sucedidos, quais foram as decisões que deram certo ou não tiveram os mesmos impactos, qual é o período do ano que eu tenho mais sucesso, quais são as sazonalidades que impactam em eventos, enfim, tem vários aspectos que eu posso pensar e olhar dados no planejamento de um novo evento. Pode passar. Mas também tem vários dados que você pode olhar na divulgação do evento em si. Principalmente esse momento, né, que é o momento de vendas e de conversão, tem muita gente focando em entender qual os meus dados de acesso e venda para ver quais canais estão tendo mais conversão, quais horários têm mais conversão, mas a gente também pode olhar bastante para ter uma divulgação mais assertiva em perfil do público e comportamento de compra, né? As pessoas compram mais em que horário, elas compram mais em que dispositivo, elas compram mais via celular ou via desktop, elas compram mais meio-dia ou 4 da tarde, né? Quais são esses comportamentos e gatilhos de compra, justamente para a gente ter uma divulgação mais assertiva. Pode passar. E aí, falando um pouquinho da análise do evento, né? Beleza, realizei o meu evento, finalizei. Quando você finaliza um evento, você também tem muitos dados para observar. Por exemplo, dados financeiros, dados de satisfação, né? As pessoas gostaram ou não, se você fez ali uma pesquisa pós-evento, para entender um pouco o que elas declaram gostar ou não, como que foi a experiência, e todos esses dados de financeiro, o que deu retorno, o que não deu, o que vendeu mais, o que vendeu menos, é muito legal que você analise o que daquele dado é maior ou menor do que eventos anteriores. Isso, obviamente, se você tiver um histórico, né? Porque falar assim, ter 200 ingressos vendidos, beleza, 200 ingressos é bom ou ruim? Não sei, depende do seu tipo de evento, do seu histórico, de quantas pessoas participam, né? Então, você cruzar esses dados com dados de eventos anteriores é muito legal para você tentar entender se você teve mais ou menos sucesso e atribuir isso ao quê, né? Fazer uma análise reflexiva mesmo, de o que eu aprendi com esse evento, o que funcionou ou não funcionou, para eu melhorar para as próximas vezes. Pode passar, por favor. E aí, basicamente, o que eu queria afirmar é que, sim, existem muitas possibilidades de dados em eventos online, mais ainda, né, eventos digitais. A gente tem uma infinidade de dados. Mas o dado em si, o dado sozinho, ele não tem valor.
O dado ele é importante porque ele gera um conhecimento e é com base nesse conhecimento, nessa informação, que a gente toma a decisão de ações e a gente modifica e melhora o nosso negócio, nossa proposta de evento. Conquistar, coletar e olhar dados só pelo dado não faz sentido. A gente precisa saber interpretar os dados, transformar eles em conhecimento para tomar boas decisões baseadas em dados. E esse tem que ser o nosso foco principal dentro dos eventos. Então, eu dei ali um tanto de exemplo, né, de dados, mas o mais importante é como que vocês vão usar isso. Então, por exemplo, eu descobri que as pessoas acessam minha página de venda de eventos muito mais pelo celular do que pelo desktop. E que, em média, elas passam 30 segundos só na página. Com esses dados, o que você gera de conhecimento? Cara, é possível que a pessoa tenha uma tela menor de visualização. Eu não posso pôr tanta informação, senão ela vai ter que scrollar demais para ver. O tempo de permanência é baixo, então pode ser que a página esteja ou desinteressante ou que eu realmente tenha que pôr um conteúdo mais direto ali para a pessoa já entender rapidamente o que ela precisa. Então, tudo isso vai me ajudar a tomar uma ação de melhorar a minha página, né? Nossa intenção é sempre analisar os dados, eu gosto de falar, de uma maneira propositiva para pensar em como eles dizem como o nosso evento deverá ser. O nosso evento do futuro pode ser. Pode passar, por favor. É muito comum que quem ainda não tem um conhecimento muito grande de atuar com dados espera que os dados façam tudo por eles, quer olhar para o dado e quer que o dado tome decisão por eles. Mas os dados não fazem isso. Tudo que os dados fazem, e é muito importante o que eles fazem, é trazer respostas e direcionamentos. Mas as decisões de negócio são a gente que toma. Então, o dado ele vai, no máximo, embasar uma tomada de decisão. Mas a gente ainda precisa decidir o que a gente vai fazer com esse dado. Então, o que você vai fazer com esse dado de que a maioria dos seus usuários acessam o seu evento por celulares? O que você vai fazer com esse dado? O que esse dado te conta? Vem aí toda uma parte de interpretação e de ação em cima, que é muito importante, mas costuma ser muito esquecida por quem ainda não tem uma prática tão grande de trabalhar com dados. Pode passar. E aí sim a gente vai entrar numa parte importante, né? Porque o nosso título é Dados e Eventos Digitais, quando que a gente constrói, né, construindo experiências informados por dados. E como que a gente consegue ser informado pelos dados? Que é justamente esse processo que eu falei, né, de olhar para o dado e extrair mais do que ele diz e em cima dele tomar alguma decisão. Pode passar. Uma das dicas que eu tenho para vocês é completar os dados que você já possui com pesquisas complementares. Por que isso é muito importante? Muitas vezes, os dados quantitativos que a gente consegue sobre eventos, principalmente em plataformas de analíticas e de métricas, eles são muito bons para direcionar algumas ações, mas eles não trazem todas as respostas. Principalmente quando a gente fala de respostas de por que uma pessoa faz isso, né? Por que as pessoas acessam mais pelo celular? O dado por si não vai trazer só isso, mas você pode complementar ele com, por exemplo, entrevistas com seus usuários, pesquisas qualitativas. Então, uma dica que eu tenho aqui é complementar dados quantitativos com pesquisas qualitativas para você entender um pouquinho mais a fundo o porquê daqueles comportamentos e também cruzar dados, né? Às vezes, um dado só isolado não te diz tudo, mas vários dados agrupados, eles te mostram claramente um comportamento do seu usuário. Pode passar. E aí, fazendo um pouco uma provocação aqui, queria que vocês pensassem, né? Qual foi a última vez que vocês falaram com o seu usuário? Quem seria o usuário, né? A pessoa para quem você está criando, por exemplo, uma divulgação, criando um evento. Quem que é a pessoa final que você pretende atingir? E qual foi a última vez que você falou com essa pessoa, não no sentido de oi, tudo bem, mas falou com ela para entender quem é ela, quais são as necessidades dela. Fez algum tipo de bate-papo, conversa, mas para entender o lado e a perspectiva dela. Pode passar. E qual foi
assim, né? Qual foi a última vez? Se você não conseguiu lembrar, tenta pensar aí se alguma vez você já falou com o seu usuário. Essa pergunta é um pouco provocativa, mas a ideia é essa mesmo. Porque muitas vezes, pode não ser o caso de você especificamente, mas muitas vezes as pessoas estão criando coisas, é muito comum, pessoas que estão criando coisas para alguém com quem elas nunca conversaram. E é muito óbvio, quando a gente vê essa pergunta, que essa lógica não está certa. Se eu não converso com alguém para quem eu estou construindo um conteúdo, para quem eu estou construindo uma experiência, a chance de eu errar e projetar uma experiência que não satisfaça a pessoa é muito grande. Eu preciso conhecer ela. Então, essa é uma provocação, né, para a gente tentar falar mais com o nosso usuário e trazer ele mais para perto. Pode passar. Você precisa falar com o seu usuário e extrair tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos, né? E aí dados quantitativos de comportamento, de uso de ferramenta e tudo mais, mas qualitativos para trazer esse aspecto dos porquês e dos comos, principalmente porque a gente não é o nosso usuário. Por mais que a gente compartilhe alguma coisa com ele, tenha alguns pontos em comum, a gente não é o nosso usuário e a gente precisa entender que tudo que a gente cria nessa vida de negócio, praticamente, é para um terceiro, para o outro. Então a gente precisa olhar para esse outro com mais atenção, ouvir esse outro com mais atenção. Pode passar. Então a gente precisa conversar com o nosso usuário, basicamente, porque a gente não sabe conversar e extrair dados sobre o nosso usuário, porque a gente não sabe por que, quando, como, onde, com que sentimento o usuário vai usar o meu serviço, vai participar do meu evento, vai comprar o meu evento. Então eu preciso entender tudo isso para entregar uma boa experiência. Se eu não entendo quem é o meu usuário, qual é a perspectiva dele, o porquê que ele está vindo no meu evento, muito dificilmente eu vou entregar uma boa experiência para ele. Pode passar. Então, basicamente, por que a gente precisa tanto de dados e de pesquisas para complementar? Para evitar achismo, para a gente descartar todo tipo de preconcepção que a gente tem no projeto, para a gente conseguir também embasar um bom projeto, porque um bom projeto começa com uma boa análise de dados e uma boa pesquisa. Também para a gente conseguir ser mais assertivo e tomar boas decisões que vão de fato satisfazer as pessoas, os usuários. Pode passar. E uma dica que eu dou para vocês aqui em relação a dados e a pesquisas também, qualquer tipo de fato que as pessoas falem sobre os usuários, é desconfiar de todos os fatos pré-estabelecidos. Se alguém chegou e falou assim, ah, não, mas nosso usuário não gosta disso não. Você vai perguntar, de onde veio essa informação? Será mesmo? Por quê? Vamos testar se ele não gosta mesmo? Porque é muito comum que a gente faça muito projeto baseado em achismo. Pode passar. E, de novo, né, reforçando outros pontos. Por que a gente tem que fazer tanta pesquisa e olhar tanto dado? Porque a gente precisa resolver problemas reais. Né? Os eventos, serviços e produtos, eles só existem para entregar algum tipo de benefício para alguém, algum tipo de valor para alguém, resolver o problema de alguém. E se a gente não entende qual é o benefício que a gente entrega, qual é o problema que a gente resolve, a gente provavelmente não está sendo assertivo. Então a gente precisa dar esse passo atrás para entender mais a fundo como atender melhor essas pessoas. Também é muito importante olhar para esses dados e pesquisas para a gente suprir necessidades e projetar desejos, personalizar a solução também de acordo com o usuário mesmo e gerar mais valor. Pode passar. Então, basicamente, dados e pesquisas nos ajudam a construir experiências centradas nas pessoas. Por isso que eles são tão importantes, né? Para a gente olhar para as pessoas. Pode passar. E por que é tão importante olhar para as pessoas, Thaís? Porque pessoas são o centro. Pessoas são o ponto de partida de qualquer negócio de sucesso. Um negócio de sucesso parte da dor de um grupo de pessoas. Todo tipo de negócio, mesmo negócio que vende para outro negócio, B2B, eles dependem de pessoas. Pessoas são os colaboradores, são os clientes, são os stakeholders, são todos os envolvidos. Tudo é movido por pessoas. Inovações realmente relevantes também são baseadas em pessoas.
Pode passar, por favor. Eu não sei se vocês já viram alguma vez esse diagrama, mas ele é bastante famoso e ele mostra como que inovações na experiência, elas dependem de um tripé. A gente depende de olhar para viabilidade técnica, a viabilidade técnica, também a viabilidade do ponto de vista de negócio, né, financeira, mas olhar também para as pessoas e para os desejos e necessidades das pessoas. Só assim, no tripé desses três equilibrados, a gente cria uma experiência, uma inovação na experiência. Pode passar. Tudo isso, né, para fazer tudo isso, informar dados, a gente precisa lançar um olhar muito propositivo para o dado. Pegar o dado, o resultado de pesquisa, e olhar para ele e falar o que esse dado me conta de como deve ser essa experiência. Pode passar. E para isso é importante que a gente torne os dados acionáveis. Eu gosto muito desse termo, né? O que é tornar os dados acionáveis? É sintetizar os dados, deixar eles mais visuais, tomar decisão com base nele, falar, olha, por causa desse dado eu tomei essa decisão, e tornar mais fácil que o dado se transforme em ação. Eu, como ex-research, por exemplo, nunca apresento só o dado. Normalmente eu apresento os dados, as pesquisas, e apresento também quais são minhas recomendações de ações em cima daqueles dados, de uma maneira bem sintética, visual e direta. Pode passar. Afinal de contas, não basta a gente fazer boas pesquisas, não basta a gente ter bons dados. O mais importante é que a gente faça um bom projeto, que a gente proporcione boas experiências de fato. Pode passar. E aí vocês podem estar pensando assim, beleza, Thaís, eu tenho um tanto de dados já, eu já fiz pesquisa, já entendi meu público, e como que eu crio, como que eu construo, então, uma boa experiência? Pode passar. Basicamente, o que eu quero reforçar aqui é que o dado e a pesquisa é a primeira parte. Você tem que olhar para esse dado e pensar, como que essas descobertas impactam no meu projeto? Como que essas descobertas, como que esses dados me ajudam a priorizar o que é mais importante na visão do usuário? Como que eu consigo transformar esse dado numa ideia, numa proposta? Como que eu consigo criar uma solução e sempre voltar nos dados, voltar na pesquisa, para verificar se realmente está fazendo sentido o planejamento que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, né? Basicamente, basear nele o tempo inteiro. Pode passar. E aí, para contar um pouquinho mais sobre como construir uma boa experiência, eu vou passar bem rapidinho para vocês o método design, né? Minha visão do passo a passo do método design, que é o caminho pelo qual eu conheço para construir boas experiências. Pode passar. Primeiro, antes de falar do passo a passo, eu preciso falar dos 3 princípios para a gente construir uma boa experiência. E são princípios que circundam o método do design. O primeiro é a empatia, a gente vai estar o tempo inteiro olhando para o usuário, tentando se colocar no lugar dele e sentir o que ele sente. O segundo é a colaboração. Vamos fazer isso com várias pessoas, envolver times diferentes, áreas multidisciplinares, diferentes olhares, fazer colaborativamente mesmo. E o terceiro, experimentação, né? Testar a todo momento as ideias e se permitir experimentar coisas novas para criar boas experiências. Pode passar. E como que é o método design, basicamente? Ele tem 4 etapas. Entender, definir, criar e lançar. Pode dar um enter. E tudo isso acontece... Pode passar. E tudo isso acontece de maneira iterativa, né? Esse ciclo, né, eu faço em forma circular, justamente porque você vai passar pelas etapas de entender, definir, criar e lançar várias vezes, né? Em maneira de círculos. Pode passar. Primeira etapa é a etapa de entender, que é basicamente a etapa de fazer pesquisa, coletar dados, que é justamente o que a gente mais falou aqui, que é a etapa de sair do prédio e de olhar. Sair do prédio é assim, né? Sair da bolha e olhar para o usuário real e onde ele está, buscar dados o máximo que você conseguir. Pode passar. Basicamente, a etapa de entender é uma etapa divergente, onde você quer ter o máximo de informações possíveis e se aprofundar no contexto. Pode passar. E aí a gente vai para a etapa de definir, que é onde, a partir de tudo que a gente coletou na etapa anterior, a gente define um escopo de como tem que ser essa experiência e toma decisões que direcionam a experiência.
Pode passar. Essa é uma etapa convergente, onde a gente vai promover um alinhamento de todo mundo que está no projeto e aproveitar aos máximos, né, como eu já disse, os dados de pesquisa e tomar direcionamentos claros, né, definir como que vai ser essa experiência, para quem que a gente tem que resolver, quais são os aspectos principais que elas devem ter, quais são os requisitos e tudo mais. Pode passar. Então, a gente vai para a etapa de criar em si, que é a etapa onde a gente faz esboço, a gente testa, vê se dá certo, se dá errado, refina, volta. É a etapa mais criativa. Pode passar. Aqui, nosso objetivo é ter o máximo de ideias possíveis, testar elas e também responder todas aquelas demandas que você definiu na etapa anterior de definir. Aqui o foco é justamente ser criativo e propositivo. Pode passar. Então, a gente vai para a etapa de lançar, que é basicamente a etapa de viabilização do projeto. Se for, por exemplo, se você estiver criando uma landing page de um evento, ela pode ter parte de desenvolvimento, mas não necessariamente, né? Essa parte de ir para o mercado tem toda uma parte de divulgação, de lançamento, de articulação para isso acontecer. Pode passar. E é no lançamento, realmente, que você vai fazer toda a parte de tangibilização daquela experiência que você criou, refinar ela e finalizar a solução. Pode passar. Lembrando, pode passar de novo, que todo esse processo é um processo iterativo. Você vai passar por ele várias vezes. Afinal de contas, o nosso objetivo, né, é sempre um olhar propositivo, de melhorar a experiência a cada vez. Pode passar. Porque o design, né, o processo de projetar uma experiência, ele não acaba quando a gente conclui o processo. Ele acaba quando a gente impacta as pessoas, quando a gente, de fato, entrega boas experiências e, de fato, entrega valor para as pessoas. Pode passar. Então, o recado assim final que eu queria sintetizar assim dessa apresentação para vocês, né? Ela é mais rapidinha mesmo, mas a principal mensagem é: o mais importante não é o dado. Dado é muito legal, a gente pode usar muito dado para melhorar os eventos, mas o mais importante é o valor que as tomadas de decisão que o dado apoiar vão gerar para o usuário. Então, o nosso foco aqui não é simplesmente coletar dados, mas é analisar e interpretar os dados de uma maneira propositiva para criar melhores experiências. Pode passar. A gente vai ter um momento agora de dúvidas, mas antes de finalizar, pode passar para mim, por favor. Eu queria só reforçar os meus contatos. Acho que no começo eu não falei tanto. Como eu já disse, meu nome é Thaís Falabella e os meus contatos são Thaís Falabella em quase todas as redes. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @Thaís Falabella, meu LinkedIn também. E fazendo um jabazinho bem rápido, eu tenho um curso online sobre Design Thinking em negócios, inovação orientada pelo design. Ele está na PUC Minas Virtual, né, um curso online de 4 horas e custa R$50. Se alguém se interessar, o link do curso é esse bit.ly/dtnegócios e tem code ali também. Muito obrigada e agora a gente vai passar para o momento de perguntas. Vamos lá. A pergunta aqui é: Thaís, você acha que essa questão da experiência do usuário já faz parte do mindset dos clientes e das agências? Como fazer com que as pessoas compreendam a importância desse assunto, principalmente no âmbito digital? Eu acho que, assim, né, ela já faz parte do mindset, de sim e outras não. Eu acho que a gente está passando por um momento em que cada vez mais as pessoas estão se sensibilizando sobre a importância de olhar para a experiência. A experiência do usuário, inclusive, está sendo quase que uma buzzword, assim, tem sido cada vez mais utilizada. Então, eu acredito que, progressivamente, cada vez mais pessoas já estão sensibilizadas em relação a isso. Mas não é um default do mercado, né? Vamos falar assim, não é um padrão do mercado. Não necessariamente todo mundo já tem essa cabeça. E é muito comum no trabalho de design, de pessoas que trabalham com a experiência do usuário, a gente ter que fazer o processo de sensibilização. É quase que uma etapa
natural do nosso trabalho fazer isso. Assim, eu sempre tenho que fazer sensibilização. E aí, o que eu indico em relação a isso? Acho que explicar o conceito é importante, mostrar como que a experiência, né, ela permeia pontos de contato, também mostrar como que a experiência do usuário de fato é sobre falar de negócios também, porque quando a gente fala da experiência do usuário, a gente está falando de sucesso ou não de negócio, né? De sucesso ou não de um evento. Porque se você não está olhando para a experiência, ela existe, mesmo que você não esteja olhando. E se você não está olhando, provavelmente você está proporcionando uma má experiência. E eu acho que um caminho muito bom para a sensibilização é mostrar cases de empresas que focam muito na experiência do usuário e que têm resultados maravilhosos, assim. E quase sempre grandes players focam muito em experiência do usuário. Acho que um caminho e um outro caminho é sempre começar o trabalho de experiência do usuário, né, de olhar para a experiência do cliente, de maneira mais propondo pequenos experimentos e não grandes mudanças, né? Vai virar ali para o cliente, para a agência, e falar: você está fazendo errado, você tem que olhar desde o começo para a experiência do usuário. Porque provavelmente vai parecer uma coisa muito custosa, pouco impacto para eles e vai ter uma resistência. Agora, se você propor, gente, vamos fazer aqui nesse ponto de contato, ouvir um pouquinho os nossos clientes e melhorar essa comunicação através desse feedback, a gente vai gastar, sei lá, um dia a mais do projeto para isso. Você faz esse experimento, porque eu tenho certeza o quanto que essa ação foi valiosa de ouvir as pessoas, e aí você vai ganhando mais espaço e fazer mais ações olhando para a experiência do usuário. Acho que essas são minhas dicas principais nesse sentido. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: podemos dizer que o sucesso dos eventos é o reflexo de uma análise apurada de dados? Ou que o melhor evento digital sempre será o próximo? Legal. Acho que a primeira pergunta ela é um pouco capciosa, no sentido, sim, uma análise apurada dos caminho para o sucesso. A gente tem isso claro, assim, porque basicamente você vai estar mais embasado, né? Você vai ter olhado mais os dados para conseguir construir uma coisa mais assertiva. Mas na prática, quando a gente está falando de um negócio, né, um novo negócio, um novo evento, ele é sempre um risco, é sempre assumir um risco. Porque por mais que a gente se baseie em dados, o que pode acontecer alguma coisa que a gente não previu. Então, os dados, eles vão ajudar a gente a provavelmente tomar mais. Mas todo novo evento, todo novo negócio, todo novo serviço é um risco e pode ser que alguma coisa saia como a gente viu. Então, nem sempre uma análise de dados apurada vai garantir um resultado de sucesso. Ela vai mitigar os riscos, mas os riscos ainda existem. Mas a segunda pergunta, né, que veio encavalada, que o evento de sempre ser próximo, eu gostei muito dela. Eu acho que tem muito a ver com o meu mindset, o meu modelo iterativo. Sempre vai continuamente. Eu acho que assim, do ponto de vista de sucesso comercial, não é necessário, a gente não tem garantia que isso vai acontecer, né, que o projeto vai ser o com maior sucesso. Eu tenho que ser do ponto de vista de aprendizado do negócio, né? Sempre no próximo você vai ter novas coisas para testar, novos artes do evento anterior. Então, minha cabeça, né, de designer que está muito acostumada com esse olhar propositivo, sempre olho um evento e penso o que eu aprendi com ele e quais são os insights que eu tenho para o próximo, né? A gente sempre sai de um evento com muitos insights de como melhorar o próximo. E aí, indo para uma outra pergunta, que é, com sua experiência, você diria que pode ajudar a enxergar e a construir a jornada dele em um evento de forma mais atrativa? Com certeza, assim, acho que esse é até um passo obrigatório para a gente construir uma jornada, né? Se eu estou construindo uma jornada sem calçar o sapato
do usuário, sem ele ou sem fazer um processo de empatizar com ele, mesmo que sem muitos dados ou sem muitas pesquisas, porque talvez, né, é possível, eu não tive tanto tempo ou tanta capacidade para isso, mas se você não fizer um processo de tentar se colocar no lugar do usuário, você não vai construir nada, você vai construir a jornada do evento, a jornada do organizador do evento, um olhar do negócio, né? A jornada, ela tem que vir com o olhar de quem é esse usuário, como ele está se sentindo, porque isso ajuda a gente a perceber gaps, pontos de melhoria e também a projetar uma jornada que faça mais sentido para aquele usuário. Beber uma água aqui. Tem uma outra pergunta aqui relacionada ao UX, que é, na minha opinião, quais são os erros mais comuns na área de experiência do usuário? Meu Deus, acho que tem tantos, né, nesse sentido. Eu acho que, falando, o erro mais comum é as pessoas não considerarem a percepção do usuário, que está até mais atrás. É a pessoa ignorar a experiência do usuário, ignorar a voz do usuário, as sensações do usuário e olhar muito só para as necessidades do negócio ou da organização. É muito comum que a gente, por estar dentro, né, de uma empresa, a gente olhe muito para as necessidades da empresa, para a cabeça do negócio e esqueça do usuário. Acho que esse é o maior erro, né? Se a gente não olhar para usuários, vai estar falhando miseravelmente, assim, porque os usuários, eles para os usuários que a gente está produzindo, né? Então acho que esse é o principal erro, né? Considerar muito mais as necessidades do negócio do que as necessidades dos usuários. E um segundo ponto, que eu acho que é um erro bastante comum na área de UX, é a pessoa ter uma visão muito limitada da experiência do usuário. Achar que a experiência do usuário é só a interação ali no site, ou é só post que eu fiz no Instagram, ficar olhando muito só para cada ponto isolado e não olhar a experiência de uma maneira sistêmica. Acho que esse é um erro também, porque hoje as são integradas, né? Não é muito. O que adianta eu ter uma divulgação num tom super amistoso e na hora que alguém tem algum problema me liga para avisação, o atendente é super burocrático, a coisa não funciona da mesma maneira. Você ter experiências mais concisas em todos os pontos de contato, uma visão mais sistêmica sobre a experiência do usuário. Gente, falei um bocado, né? Espero ter colaborado, né, para uns insights para vocês. Foi uma aula bem rapidinha, tive aí alguns probleminhas lá na conexão, mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, reforçado os contatos e foi um super prazer.